E aí, Dev, seja bem-vindo à nossa primeira aula de construção de API com Node Express e MongoDB. Calma, já já a gente vai entender o que significa tudo isso que eu acabei de falar. Vamos começar pela API. O que é uma API, afinal de contas? Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida e provavelmente ficou com uma pulga atrás das orelhas perguntando o que é exatamente uma API. Então, vou ler a definição aqui que eu peguei. API é um acrônimo em inglês que significa Interface de Programação de Aplicações, ou em inglês, né, Application Protocol Interface. Uma API permite que a sua solução ou serviço se comunique com outros produtos e serviços sem precisar saber como eles foram implementados. Então, a ideia da API é construir um software que consiga interagir com outros softwares, seja ele front-end ou qualquer outro tipo de software, sem ninguém saber como foi construído cada um deles. Então, é criar algo isolado que possa ser reutilizado por qualquer pessoa, por qualquer software, em qualquer situação. Essa é a raiz da API. É por isso que hoje tudo está voltado à API. Se você for para o mundo de back-end, que é o que a gente vai falar bastante aqui nessa aula, você vai entender que é essencial entender como funcionam as APIs. Beleza? Então a API é esse software que a gente vai construir e a API faz parte do back-end. Ela é o back-end em si. O que é o back-end? É a parte de trás de qualquer software que você aí não enxerga. Você enxerga o site bonitinho, você enxerga as cores, você enxerga o aplicativo bonito ou o software desktop, o jogo. O que você não enxerga é a parte de trás, que é toda a parte que tem a lógica, toda a parte que se comunica com os dados da sua aplicação. E a gente vai falar mais disso agora. Então, bora para o próximo slide aqui rapidamente. Como funciona uma API? Isso é muito importante. Eu peguei esse desenho aqui que faz total sentido e vai dizer para a gente exatamente o que faz uma API. Então, percebam aqui que a gente tem a API aqui nesse bloco rosa e a gente tem ela se comunicando com web apps, então sites, mobile apps, então aplicativos, e other APIs, que são outras APIs, né? Porque a API faz parte do back-end, mas ela pode se comunicar tranquilamente com outro back-end. Essa é a magia e a coisa incrível que a API faz. Por exemplo, você tem um site de e-commerce aí, e esse site de e-commerce tem uma parte de trás do seu site, o back-end, que faz o quê? Ele pega os dados que foram inseridos nos formulários, por exemplo, de cadastro, trata esse dado dentro da API e armazena no banco de dados, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho o meu site de compras, esse site de compras se comunica com a API, então eu coloco os meus dados aqui no site de compras para fazer o login, para fazer um cadastro. A API pega esses dados, ela trabalha esses dados, então valida se os dados estão certos, verifica se a pessoa precisa ser maior de 18 anos, algumas regras de negócio específicas, cadastra isso tudo no banco de dados e o banco de dados devolve para ele, ó, cadastrado, a API devolve para a página web cadastrado. Então isso é um fluxo comum. Digamos que no seu site de compras, depois que a pessoa fez o cadastro, ela vai lá fazer uma compra e ela precisa colocar o CEP dela, porque chegou uma parte de formulário onde ela precisa inserir o endereço dela para que ela receba esse produto. Isso aí muito comum, né? Várias empresas aí, Mercado Livre, Shopee, enfim, existem vários e-commerce famosos aí que você tem que fazer esse movimento de colocar o CEP. E existe uma API específica dos Correios que recebe esse CEP, pega todo o seu endereço, então rua, vocês percebem que os dados, né, de rua, avenida, enfim, bairro, cidade, estado, é preenchido automaticamente, você coloca só o número, apartamento, bloco, enfim, se você morar em apartamento, né? E olha que incrível, isso é uma API, ela recebe esse CEP e devolve pra gente esses dados. Mas o meu site não está conectado com a API dos Correios. Quem vai se conectar com essa API para pegar os dados? Então, eu coloquei o meu CEP aqui no meu site de compras, a minha API pegou esse CEP, esse número, se comunicou com outra API, que é a API dos Correios, essa API dos Correios devolveu os dados para cá, eu não vou registrar esses dados no banco de dados ainda, eu vou devolver ele aqui para o meu formulário, depois que meu cliente apertar um OK, eu pego de novo esses dados e cadastro no banco de dados. Isso é uma API. Ela é o cérebro de qualquer aplicação, seja mobile, web ou desktop. A API
vai salvar a nossa vida quando nós estamos pensando em fazer algum software, pensando em fazer algum back-end, pensando em fazer essa persistência de dados. Então, tudo que você armazena no site, aperta um OK e no outro dia, quando você for verificar, meus dados estão aqui, eu coloquei o meu CEP, o meu endereço, cadastrei, e no outro dia está cadastrado, está salvo. O que é isso? Você persistiu os dados. E quem foi responsável por persistir esses dados? A API em conjunto com o banco de dados. Ok? Então, o banco de dados ele vai armazenar esses dados e a API vai ser a responsável por efetivamente gerenciar esse cadastro. Ela pode fazer muito mais coisas, tá bom, gente? Muito mais coisas. Mas a gente vai se limitar aqui nessas aulas nessa parte específica de persistência de dados e a gente vai falar mais sobre isso. Essa outra API, só um detalhe, essa outra API também tem o seu banco de dados, tá? Ela não pegou o seu CEP, sei lá, inventou um endereço. Não, ela tem um banco de dados onde ela pega o seu CEP, que é uma chave aí única, né? O CEP para um endereço de rua, de bairro, é uma chave única. Todo mundo que mora na minha rua tem o mesmo CEP. Então, ela vai colocar esse CEP aqui no banco de dados dela, vai trazer, fazer uma pesquisa lá, ei, pesquisa esse CEP para mim. Vai trazer os dados, devolver para minha API e minha API devolve para o cliente. E o cliente, depois, quando ele aperta OK, salva tudo. E quem gerenciou tudo isso? A API, que é o que a gente vai construir aqui nessas aulas. Belezinha? Tranquilinho? A API é muito simples de se entender e daqui a pouco a gente vai pôr a mão no código. Mas o que a gente vai usar para construir nossa API? Nós vamos utilizar o Node, o Express e o MongoDB. Então, já tem na tela para vocês uma breve descrição de cada um deles. O Node.js é um software que permite a execução de JavaScript fora do navegador web. Teoricamente, o JavaScript ele foi criado apenas para front-end, para essa parte bonita que você está vendo. É um código que a gente escreve apenas para a interface de usuário. Por causa do Node.js, a gente consegue pegar essa linguagem de programação incrível chamada JavaScript e colocar ela no nosso computador para rodar ela do lado do servidor, do lado da criação de APIs. E esse Node.js é um software, tá, gente? Ele vai interpretar o nosso JavaScript e fazer ele rodar na máquina. Com isso, depois da criação desse Node.js, foram criados outros frameworks incríveis, frameworks de front-end, frameworks de back-end, frameworks de mobile, incríveis frameworks existem através desse Node. E um deles é o Express, que é um framework para Node.js que fornece recursos mínimos para a construção de servidores web. Então, se o Node vai permitir que a gente escreva código JavaScript no servidor, o Express vai facilitar a nossa vida nisso. Porque escrever com JavaScript puro um servidor é muito trabalhoso. Então, o Express é uma caixinha de ferramentas, um framework que possui códigos prontos para a gente reutilizar esses códigos de forma simples e tranquila. E com isso, a gente consegue construir nossas APIs de forma bem fácil. E para persistir os nossos dados, então voltando aqui, ó, eu falei agora da API, né, a gente vai usar um Node Express, e essa base aqui, essa camada de banco de dados, a gente vai construir em MongoDB. MongoDB é um software de banco de dados NoSQL orientado a documentos. Se você já ouviu falar de SQL ou de SQL, né, seja lá como você queira chamar, você sabe que SQL é uma linguagem de banco de dados, onde a gente vai inserir dados, excluir, enfim, fazer todas as operações aí importantes dentro do banco de dados. Quando você olha NoSQL, você deve pensar, o MongoDB não é SQL. Mas, na verdade, NoSQL é Not Only SQL, ou SQL, né? Not Only SQL. Ou seja, não é apenas SQL, porque a estrutura SQL é uma estrutura bastante engessada, que tem os seus milhares de benefícios. Enfim, eu prefiro muito mais trabalhar com SQL. Só que o NoSQL, ele vai trazer para a gente uma flexibilidade gigantesca na hora de construir os nossos bancos de dados. E a facilidade de trabalhar com ele também é muito legal, é muito grande, é muito fácil, beleza? Então, a gente vai utilizar o MongoDB, que é um dos softwares de banco de dados NoSQL. Existem outros mais, mas esse é um dos softwares inclusive mais utilizados quando a gente fala de NoSQL. A gente vai entender como ele funciona de forma bem tranquila e juntando esses três caras aí, a gente vai conseguir construir uma API. Bom, eu acabei de falar para vocês ali atrás que existem algumas operações que uma API pode fazer de forma básica e essas operações a gente chama de CRUD. O que é o CRUD? É o Create, Read, Update e Delete. É um acrônimo de palavras
para as 4 principais operações que uma API pode fazer num banco de dados, na hora da persistência desses dados. Então, ela pode criar novos dados, então quando eu faço um cadastro, eu crio novos dados. Posso ler, então eu posso mostrar esse cadastro feito, posso mostrar uma lista de produtos que já foram cadastrados, posso fazer o update, posso atualizar os dados e posso apagar. Essas 4 são as principais operações que você que está iniciando com Node, iniciando com Express, com API, enfim, com back-end, precisa saber. Você sabendo isso aqui muito bem, você vai conseguir evoluir para qualquer outra coisa dentro da criação de APIs, tá bom? Então a gente vai persistir os nossos dados a partir desse CRUD. E vocês já estão vendo aí na tela uma pasta que eu criei chamada API HP. Por quê? A gente vai fazer uma API que vai cadastrar, ler, fazer o update, atualizar e deletar e apagar personagens do Harry Potter. Então eu já criei essa pasta e agora eu vou abrir o VS Code nela para que a gente consiga começar a trabalhar no nosso projeto. E se você não instalou o Node ainda, entra nesse site aqui do Node, baixa a versão LTS, é next, next, next até o final, e você vai conseguir instalar o Node, que vai rodar o JavaScript para a gente local. Se você não instalou o Visual Studio Code, é o editor de código que a gente vai utilizar nessa aula. É só entrar nesse site do Visual Studio Code, /download, instalar aí para o seu sistema operacional. Também é next, 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 não tem erro. E a gente vai utilizar esse cara aqui, beleza? Bora voltar para a minha pasta para a gente abrir o VS Code na minha pasta. Para isso, eu vou aqui na pasta clicar com o botão direito, abrir com Code. Então, a gente vai abrir com Code e ele vai abrir o VS Code para mim nessa pasta. E aí ele vai perguntar, né? Você confia nessa pasta? E aí sim, confio nos autores dessa pasta, tudo tranquilo. A gente vai ver logo de cara que a minha pasta API-HP já está aqui no Explorer e agora eu consigo criar arquivos para essa pasta. E o primeiro arquivo que a gente vai criar vai ser o arquivo principal da nossa aplicação. Vou deixar ele já criado aqui. Então, botão direito, New File, o nosso arquivo vai se chamar index.js. Tá bom? Então, é um arquivo com a extensão JavaScript, ou seja, a gente vai colocar código JavaScript aqui, ok? Para iniciar um projeto Node, a gente precisa abrir o nosso terminal. Então, você vai apertar Ctrl aspas simples, ele vai abrir o terminal aqui do VS Code, e é muito legal a gente utilizar esse terminal, vai facilitar muito a nossa vida. Você está vendo aí o terminal que eu estou utilizando, que é o terminal Bash. O seu provavelmente vai aparecer o CMD aqui por padrão. Não tem problema nenhum. Se você quiser alterar esse terminal, é muito simples. Vem aqui na setinha, Select the Full Profile, e você vai selecionar o seu terminal. Para você ver o terminal alterado, você aperta aqui ó, no Kill Terminal, no lixinho, abre novamente e ele vai estar com o terminal alterado. Nesse terminal é muito importante que você ignore esse cifrão em todo o começo de código que eu digitar nele, tá bom? Importantíssimo isso, para você não se confundir aí se o seu terminal for outro. Fechou. Então o que a gente vai fazer para começar um projeto Node aqui na nossa máquina? Não é Express ainda, tá? É Node nessa pasta. Como a gente faz? npm espaço init. npm é Node Package Manager, tá bom? É o pacote de gerenciamento do Node. Bom, já falei para vocês que o Node possui vários frameworks incríveis. Além de frameworks, ele tem pacotes também, e ele tem bibliotecas, e tudo isso, frameworks, bibliotecas, enfim, tudo isso do Node é um package. O Node trata como um pacote, e o NPM é o gerenciador desse pacote. Já já a gente vai entrar no site oficial da NPM para pegar algumas coisinhas lá e vocês vão entender melhor como ele funciona. Mas de forma geral, a gente vai iniciar npm init, aperta o Enter, e ele vai iniciar um projeto Node nessa pasta aqui, ó. API-HP, tá bom? Ele vai fazer algumas perguntas pra gente aqui, se o nome é esse mesmo, é só apertar Enter. Essa é a versão, se você quiser trocar a versão, colocar 0.1, então você pode colocar 0.1, enfim, eu vou deixar 1.0 mesmo. A descrição, se você quiser colocar, então, sei lá, API para fazer o CRUD de personagens do Harry Potter. Entry point, qual é o arquivo principal do meu projeto? Então, o arquivo principal do meu projeto é o index.js que eu criei. Se eu coloquei outro nome, por exemplo, server, tem bastante gente que gosta de colocar server.js, eu altero aqui.
mas não é esse caso, tá? Vai ser index.js mesmo, que é o padrãozinho. Provavelmente você não enxergou o resto aqui do que eu escrevi, tá? Na descrição por causa do meu rosto. Mas enfim, eu escrevi aqui, API para fazer o CRUD de personagem do Harry Potter. Beleza, eu quero esse nome mesmo no meu entry point, no meu arquivo principal do projeto. Um comando de teste aqui não vou utilizar agora. Um repositório Git também não vou adicionar. Chaves, né, palavras-chaves também não vou colocar. O autor eu vou colocar aqui, ó, Thiago Lima, você pode colocar seu nome. Aperta o Enter. Licença, se você tiver alguma outra, coloca. A gente não vai falar sobre licença aqui. Pode deixar ISC. E, ok. Aí ele pergunta para mim, tá tudo ok? O que ele mostrou para mim aqui, galera? Ele mostrou um arquivo JSON. A gente vai falar sobre arquivo JSON no decorrer aqui da nossa aplicação. Inclusive, vão ter várias coisas de JavaScript e de conceitos de API que eu vou explicando para vocês enquanto a gente vai criando a nossa API, tá bom? Acho que fica muito mais simples de você encaixar as coisas e praticar e colocar em prática o conhecimento que você acabou de aprender, que você acabou de absorver. Bom, isso aqui é um arquivo JSON, tá? Ele mostra pra gente o arquivo JSON que foi criado a partir dessas nossas instruções aqui em cima, desses nossos enters e tal. Então, o que ele criou? Ele criou um nome, né, API HP, a versão, a minha descrição, o main, né, o arquivo principal. Se tem algum script, ele já coloca um script padrão, o autor que sou eu e a licença que eu deixei essa padrão. O que é o JSON? É JavaScript Object Notation. Então, é uma forma de escrever arquivos utilizando o JavaScript como objetos. Tá? E a gente vai entender como escreve um objeto em JavaScript. De forma básica é assim. No JavaScript mesmo a gente faz de outra forma, mas o JSON ele tem essa estrutura. O JSON ele vai ser essencial para a gente. Lembra que eu falei para vocês que o cliente, então, seja uma página web, seja um aplicativo, seja outra API, o cliente vai fazer uma requisição, vai fazer um pedido para a API. O que é esse pedido? Ei, cadastra aí, meus amigos, cadastra aí essa pessoa. A API vai falar, recebi um pedido. Vou pegar aqui esse pedido, vou fazer todos os trâmites aqui por trás do código e vou cadastrar isso no banco de dados. E quando o meu cliente falar, ei, API, me dá aqui os dados que foram cadastrados, o processo é o mesmo, né? Então, eu estou fazendo uma requisição para a API fala, eu tenho esses dados. Ela vai lá no banco de dados, pega os dados e joga para a gente na tela. Esse fluxo de dados, então, pedi dado, enviei dado, pedi dado, requisição, resposta, resposta, vão ser feitas pelo arquivo JSON, que é um arquivo de texto muito simples e muito importante para utilização de API. Por quê? Ele é leve, ele é fácil de ser escrito, ele é fácil de ser transportado. Tá bom? A gente vai falar sobre transporte, como a gente transporta as informações pela internet. Tá? E aí o JSON ele vai ser a forma mais simples da gente fazer esse transporte e também mais leve. Isso vai dizer que a API se torna um conceito, uma forma de construir software muito mais veloz e assertiva por transitar com arquivos muito simples. Então imagina que no cadastro desse usuário tem o nome dele, tem a idade, tem o gênero, tem tudo desse usuário, tudo desse cliente que está sendo cadastrado, e esse arquivo é enviado dessa forma para a nossa API. Ela pega esse arquivo, ela identifica quais são os campos e ela guarda tudo no nosso banco de dados. Beleza? Então a gente vai fazer todo esse processo, tá, gente? Calma, a gente não vai construir front-end, tela bonitinha, mas a gente tem uma forma de simular um cliente fazendo uma requisição para a nossa API, e a gente vai fazer tudo junto aqui, não tem pressa. Mas agora você já sabe o conceito de JSON e por que ele é tão importante. Ele pergunta para mim, is this ok? Tá tudo ok? É isso mesmo que seu arquivo quer? É só apertar o Enter e pronto, ele criou a base do nosso projeto. E aí, como eu disse para vocês, ele criou um arquivo JSON. Então, vocês já viram criando aqui, ó, package.json, que é, se a gente abrir, eu vou fechar aqui o meu terminal, para eu não perder o que está escrito aqui, é só eu fechar com um xizinho aqui em cima de mim. Se a gente abrir o package.json, é exatamente aquele arquivo que ele mostrou para a gente. É exatamente o arquivo que a gente populou na criação do npm init. Temos aqui, né, o nome, versão, descrição, o main, os scripts, daqui a pouco a gente vai mudar isso. Por enquanto, pode apagar esse teste. Deixa sem nenhum script aí. Lembrando que eu estou no meu VS Code aqui com o autosave. Se eu vier aqui no File, eu tenho autosave. Se eu não coloquei esse autosave, eu vou fazer uma modificação. O meu arquivo vai ficar com essa bolinha. Quer dizer que ela não está salvo. Eu aperto o Ctrl S e ele salva o meu arquivo. Eu gosto de trabalhar muito com autosave, porque eu não me preocupo em ficar salvando meus arquivos assim que eu altero.
beleza? Fica a dica para vocês aí. O autor, Thiago Lima e a licença, tudo bonitinho aqui, tá? Esse cara, esse package.json, vai ser o cara responsável por controlar a minha aplicação. Daqui a pouco a gente vai instalar o Express, que é esse framework que vem do NPM, e ele vai colocar essa versão do Express aqui dentro. Ele vai fazer esse controle do meu projeto, e mais para frente a gente vai entender por que esse controle é tão importante dentro de um projeto Node. Beleza? Package.json criado, eu posso fechar ele, e agora a gente vai lá para o site do NPM e a gente vai instalar o Express no nosso projeto e fazer o nosso primeiro Hello World. Então, bora nessa. Esse é o site oficial do NPM, dos pacotes do Node. E aqui a gente pode achar todos os pacotes que a gente quiser, que a gente souber que existe, ele está aqui. E qual pacote a gente quer utilizar agora? A gente quer utilizar o Express. Então, é só digitar Express na busca e apertar Search. E ele vai trazer para a gente uma lista de várias coisas do Express. Express, o raiz mesmo, Express JWT, Handlebars, Regex, Proxy Middleware, Express Validator. Aí você já pode perceber que para o Express existem outras libs, outras bibliotecas para trabalhar com diversas coisas. Ó, Connect Mongo, a gente vai utilizar o MongoDB logo mais, mas existe muita coisa legal. A gente vai utilizar o Express, o primeirinho aqui, ó, só clicar nele. E ele já vai abrir para a gente a tela do Express, o loginho que eu mostrei para vocês aqui nessa apresentação. Então, se a gente voltar aqui na apresentação, ó, a gente vai ter o loginho que vocês estão vendo, Express. Então, é o cara certo. Em cima de mim aqui, ó, vocês estão vendo o npm e Express, que é o código que a gente vai utilizar para instalar o Express no nosso projeto. E aqui a gente já tem uma basezinha, um projetinho base para a gente trabalhar e já já a gente volta aqui para pegar ele. Mas primeiro vamos instalar o Express. Então aqui, ó, clique em npm e Express. Vamos voltar lá para o VS Code. Aqui no VS Code a gente abre com Ctrl aspas simples o nosso terminal novamente. Eu vou dar um clear aqui nesse terminal. Se você tiver com CMD SLS, não é clear, tá? Limpei o meu terminal e agora eu vou colar aquilo que eu copiei, npm e Express. Ao invés de eu poderia ter escrito install. É a mesma coisa, aí é a abreviação de install. Então, npm, pacote, né, de gerenciamento do Node, instala o Express para mim, eu vou apertar o Enter e ele vai começar a baixar. E quando que esse npm surgiu na sua máquina? Quando você instalou o Node. O Node já vem com essa palavrinha reservada, npm, que vai ajudar a gente a acessar esse cara. E, óbvio, a gente precisa ter internet no nosso computador para a gente conseguir fazer essas instalações. npm e Express adicionado, e aí ele fala pra gente aqui, ó, adicionei 50 pacotes e auditei, né, esses 51 pacotes em 5 segundos. Sem nenhuma vulnerabilidade, tudo certo. Se você já é um pouco mais observador, observadora, você já percebeu que a gente tem duas coisas novas aqui na nossa estrutura de arquivos, nosso Explorer da API-HP. Package-log.json, vou fechar aqui meu terminal. Esse carinha é um arquivo JSON gigantesco que vai controlar a versão do nosso Express e de todos os pacotes que o Express baixou. Nunca vamos mexer nele. Por isso que está package.lock. Não mexam. Lock, fechado. Não pode. Segunda coisa, pasta Node Modules. Que aí sim tem uma porrada de coisa que foi instalada junto com o Express. Então, muita coisa foi instalada para que o Express, que é esse carinha aqui, funcione. Tá bom? Tem muitas coisas aqui, a gente vai utilizar, não todas, mas pode manter todas aqui, não tem problema nenhum. Então, posso fechar aqui o Node Modules, não vou mexer no Node Modules também, nem no package-lock, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso site e vamos pegar esse template inicial. Então, aqui, const Express, vamos pegar ele todo e a gente já entende como ele funciona lá na nossa máquina. Voltando aqui para o index.js, a gente vai clicar aqui dentro desse nosso arquivo principal e vai colar aquilo que a gente copiou lá no site do NPM. Então, a gente tem aqui uma const, a gente já sabe o que é uma const, tá? É uma variável constante que não vai alterar o seu valor, chamada Express, que faz um require para Express. Esse require vai vir aqui dentro da Node Modules e vai procurar a pasta Express e vai pegar todas essas libs, tudo que existe dentro desse Express e vai colocar dentro dessa variável. Importante dizer, gente, um framework, uma biblioteca, não passa de um conjunto de códigos pré-prontos que a gente só reutiliza. Bom, agora que a gente entendeu essa primeira linha, vamos entender o resto do código que a gente copiou lá do NPM. Segunda linha aqui, ó, const app
recebe express, abre e fecha parênteses. É esse express sendo executado, abre e fecha parênteses, a gente executa esse express aonde? Dentro dessa variável app. Então, toda vez que eu chamar essa variável app, essa constante app, ele vai executar algum código que está lá dentro do express, como eu disse, esse conjunto de vários códigos juntos. Então, a gente tem aqui o app.get, que é uma rota, daqui a pouco a gente vai entender como isso funciona, vamos deixar em standby. E a gente tem o app.listen, que vai ouvir, que vai executar, criar um servidor na minha máquina local através da porta 3000, que é a porta que está entre parênteses. Se a gente executar esse código, olha o que acontece. Então, como executo, professor? Ctrl aspas simples para abrir o seu terminal aí, node espaço index.js, ou eu posso omitir esse .js, porque ele já vai verificar que o arquivo é JS, tá? Se eu estou rodando o node. Então, estou falando, node, executa para mim o arquivo index. Eu vou dar um enter e vai parecer aí que não está acontecendo absolutamente nada. Ele está parado aqui nessa execução, não me retornou nenhuma mensagem, não falou nada. Isso porque o node a gente só está falando para ele ouvir na porta 3000, a gente não pediu para ele dar nenhum recado. O que a gente precisa lembrar é que o computador ele obedece exatamente o que a gente pede para ele fazer. Então a gente só pediu para ele, executa o servidor interno na porta 3000, não me dá mensagem, não me fala nada. Então ele está executando a porta 3000, percebam que ele está travado aqui no terminal, então quer dizer que ele está executando. E como a gente vê a mensagem, né, que ele está emitindo, se é que ele está emitindo uma mensagem, é só a gente abrir aqui o nosso navegador, vou abrir uma nova aba e vou digitar localhost 3000. Então, http localhost 3000, só localhost 3000, e olha o que ele apareceu para mim. Hello World. Aonde está esse Hello World, Thiago? Esse Hello World, meu povo, está aqui nessa rota. E aí a gente vai dar uma olhadinha nessa rota só para finalizar a nossa aula. App.get. Get é pegar, né? Então, pegue na barra. O que é essa barra? É o nome da minha rota. Execute essa função. Então, essa função está sendo executada dentro de outra função. O que é uma função, gente? Função é um bloco de código separadinho, que eu executo ele e, na verdade, assim, ele só vai ser executado quando eu chamo ele novamente. Uma função executada dentro de outra função é chamada de função de callback. Vai ser chamada por trás. Por trás do quê? Por trás de outra função. Então, teoricamente, aqui, isso aqui é uma função. Get, abre e fecha parênteses. Mas quem criou essa função? Porque para eu chamar uma função, executar uma função, eu faço isso aqui, ó. Express, abre e fecha parênteses. Get, abre e fecha parênteses. Quem criou essa função get? O Express. Lá atrás do Express tem a função get, que recebe alguns parâmetros. E os parâmetros ficam sempre dentro dos parênteses. Então, dentro dos parênteses, ele recebe dois parâmetros. O primeiro, ele recebe aqui um nome. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, home, barra olá, barra hello, qualquer coisa. Separado por vírgula é o meu segundo parâmetro, que é uma função de callback, é outra função, que tem dois outros parâmetros, requisição e resposta. Lembra? Requisição e resposta. E eu só estou falando para ele responder. Quando eu chamar aqui esse app, responda, dá um res. Send é para eu mostrar alguma coisa, para eu enviar alguma coisa. Send. Hello World. E é isso que ele está fazendo aqui no meu navegador. Hello World. Só que vocês perceberam que eu mudei o nome da minha rota, né? O nome da rota antigamente era só barra e agora é só hello. Eu dou um F5 aqui, ó, e não acontece nada. Para eu verificar essa alteração, eu preciso dar um Ctrl C aqui no meu terminal. Então, aqui no meu terminal, dei um Ctrl C, parei a execução e vou executar de novo o node index. Agora ele está executando de novo. Se eu der um F5, ele vai falar para mim, cannot get barra. Não existe mais a rota barra. Mas, professor, você não colocou barra nenhuma ali. Se eu só coloco localhost 3000, ele já considera que tem uma barra. Agora é barra hello. Quando eu dou um enter, ele acha o meu hello world. Eu fui até a rota barra hello. Olhando isso num site comum aqui, por exemplo, como do NPM, eu tenho a rota barra package barra express. Mas se eu colocar só barra, eu venho para a tela inicial. Beleza? Se eu, por exemplo, quiser isso, né? Então, aqui é a barra hello, né? Eu vou duplicar essa rota, vou colocar ela aqui em cima, ó, duplicada. Só copiei e colei. Vou dar um Alt Shift F para formatar o meu código através do Preacher. Então, se você instalou o Preacher,
Alt Shift F vai formatar o seu código, vai deixar ele todo bonitinho aí, de acordo com as normas do JavaScript. Beleza. Então aqui essa vai ser minha rota barra. Na minha rota barra eu vou ter home. Essa vai ser a home. E aqui vai ser a minha barra Hello World, vai ser a minha rota Hello World. Então voltando lá para o navegador, se eu vier aqui em localhost barra ou só localhost, eu vou colocar barra para vocês verem. Eu vou dar um enter, ele não vai fazer nada. Ele vai executar, não é preciso acessar esse site. O que aconteceu? Meu terminal está parado. Então vamos rodar o meu terminal. Node index. Tá rodando. Vou dar um F5, ó, barra ou sem barra, porque quando eu coloco a barra ele automaticamente tira. É minha home. Agora, barra hello é a minha hello world. Então ele vai mostrar para mim na tela home ou hello world. Amiguinhos e amiguinhas, muita calma nessa hora. Isso aqui não é uma página web, tá bom? Isso aqui é uma resposta de um servidor. E o navegador interpreta isso e mostra pra gente esse HTML bonitinho. Beleza? Mas não é aqui pelo navegador que a gente vai trabalhar. É por outro cliente, muito mais prático, muito mais usual em back-end, tá bom? Então já vou fechar aqui o navegador, a gente não vai utilizar ele. Voltando para cá, vocês viram como é chato, né? Toda vez que eu alterar alguma coisa, por exemplo, eu vou tirar esse cara aqui, vou deixar só home e voltar lá para o navegador, então vou colocar meu navegador aqui de volta só para vocês verem. Localhost 3000 home. Se eu colocar localhost barra hello world, mas existe essa rota Hello World aqui, eu já salvei, tá no autosave, não existe. Por que ele ainda tá mostrando isso? Porque o meu servidor ficou parado aqui, ele não vai atualizar automaticamente. Eu tenho que parar o servidor, node index novamente, rodar, e aí quando eu der F5, essa barra hello não existe. Não posso pegar essa rota não existe. Mas a minha rota barra normal existe. Então, duas coisas que estão ruins. A gente está executando nosso back-end no navegador. E a segunda coisa que está ruim é a gente ter que ficar parando o nosso servidor aqui, rodando novamente, toda vez que a gente mudar alguma coisa no código. Isso é terrível. Isso é muito ruim. Então, os próximos passos agora é alterar isso e a gente fazer isso aqui ser um pouquinho melhor. A gente vai fazer o nosso servidor restartar automaticamente e a gente vai utilizar um cliente muito melhor do que o navegador para ver o nosso código back-end. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai precisar instalar aqui é o NoDaemon. Aqui, o que a gente está fazendo, né? Quando a gente executa o nosso código, clicando aqui, a gente vai lá em Node espaço index, né? A gente está executando o nosso código com Node puro. Antes de instalar o NoDaemon, que vai ser o nosso restart aí automático de servidor, a gente vai alterar uma coisa, né? Porque a gente fica digitando toda hora Node index, meu, é muito ruim, né? Digitar esse nome e tal, não é muito usual no mercado corporativo. A gente vai vir aqui em package.json, a gente vai alterar o nosso primeiro script. Qual vai ser o script? Vai ser o script de start, para iniciar o nosso projeto. Então, entre aspas, start, entre aspas duplas também, tem que ser aspas duplas aqui no JSON. A gente vai colocar node index. Então, isso é um script que, quando eu colocar npm start, porque isso aqui é um arquivo criado pela npm, ele vai executar node index pra gente. Vamos ver se funciona? Lembrando que eu já salvei aqui o package.json no autosave. Então, node não, agora é npm start. Quando eu dou um enter, ele está executando, certo? Está funcionando. Ó. O que ele está fazendo? Na minha API HP versão 1.0, ele executou o start, e o start executa o node index. Está executando o meu node já tranquilamente. Mas a gente quer utilizar o NoDaemon, que é um amigão nosso que vai ficar observando os nossos arquivos, principalmente o arquivo index. Toda vez que a gente tiver uma atualização no nosso projeto, ele já atualiza o nosso servidor automaticamente. Uma coisa que eu não mostrei para vocês no package.json, depois que a gente instalou o Express, ele adicionou automaticamente aqui um novo campo, um novo campo aqui dentro do meu JSON, chamado dependências. E aí eu tenho aqui a dependência do Express nessa versão. Muito legal, né? Então, toda vez que eu precisar instalar o Express para esse projeto, ele sempre vai instalar nessa versão. E é muito bom, porque a gente não tem oscilação de versões que pode acarretar em vários problemas dentro do nosso código. Ok, então vamos lá. Vamos abrir o nosso navegador aqui no nosso site do NPM. Então vamos lá no NPM. No NPM a gente vai buscar aqui por NoDaemon. E ele vai dar algumas opções. A gente vai pegar essa primeira opção. E é com esse login aqui. Quando você vê esse login é porque tá certo. Então, o NoDaemon simplesmente vai restartar para a gente automaticamente o servidor. Como a gente vai fazer isso, então? A gente vai instalar
com esse npm install npm i nodemon. Só copiar ele bonitão aqui. Voltamos lá para o nosso VS Code. Só abrir o terminal com Ctrl aspas simples. Eu vou colar o que eu copiei lá do npm e vou dar um Enter. E ele vai executar, ele vai instalar. Não se preocupe que se demorar um pouco essa instalação, depende bastante da sua conexão com a internet. Instalado o Nodemon, pode matar aqui o terminal, tá? Só para não ficar esse lixo aqui toda hora a gente ficar vendo. Então vou aqui no lixinho matar ele. E agora, se a gente abrir o package.json, a gente tem o Nodemon aqui, lindo e maravilhoso. E como a gente executa com o Nodemon? Vou abrir o terminal e a gente vai lá, Nodemon e o index. Quando eu executar, ele não vai apenas executar ali e ficar paradinho. Olha o que ele está fazendo, ó. Ele vai restartar a qualquer momento, ele vai pegar sempre o path o principal, tal, as extensões que ele reconhece, JS, MJS, JSON, e ele está dando um start em Node Index, index.js. Se a gente abrir lá o nosso navegador, que a gente ainda está utilizando para ver o nosso código, está aqui funcionando normal. Ok, mas tá ruim demais. Antes da gente ver o outro cliente, tá ruim demais. A gente não tem uma mensagem que servidor está sendo rodado. Vamos resolver isso rapidinho no código? Eu vou matar aqui o meu terminal. Na verdade, não vou matar o meu terminal. Eu vou deixar ele abaixadinho aqui para vocês verem o Nodemon se mexendo. Vou vir aqui em index.js, abaixar um pouquinho. Aqui no nosso listen, assim como o get, ele também pode ter uma função de callback, uma função que é executada dentro de outra. Lembrando que o listen é uma função, é um bloco de código, que tem códigos dentro ali, e aqui a gente está chamando esse código. Onde ela foi criada? Dentro do Express, beleza? Então, bora lá. Ele está executando essa porta. Se eu colocar vírgula, eu consigo mais um parâmetro aqui dentro. E esse parâmetro é outra função. E eu já vou mostrar para vocês uma forma de fazer uma função de callback no back-end muito mais usual, muito mais moderna do que a palavrinha reservada function e a nossa função ali bonitinha. Principalmente utilizada para funções anônimas. Qual é o normal de funções? É eu criar, por exemplo, aqui, ó, function. Vou criar a função get com 2 t's, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu crio minha função. Esse é o padrão, tá bom? Então tá até executando meu Nodemon aqui, ele deu erro e tal, e ele vai executando até dar certo. E aqui eu coloco, sei lá, um console.log e vou colocar olá mundo. Isso aqui não vai ser executado a não ser que eu chame get, abre e fecha parênteses. Olha o que vai aparecer no meu console, aqui embaixo, olá mundo. Então, eu criei um bloco de código aqui separado do meu código, independente, que só será executado quando for chamado. Isso é uma função, tá bom? Relembrando aí que é importante. Então, a gente tem aqui essa função get, eu chamo a função get. É isso que está acontecendo com a função get aqui e com a função listen. Então, aqueles parênteses que a gente colocou, eles podem ser chamados a qualquer momento. Isso é uma função com nome e tal, bonitinho. Já essa função aqui em cima de callback, e as funções de callback em geral, são funções anônimas, funções que não têm nome. Tá bom? Ela tem apenas parâmetros e ela executa alguma coisa. Mas por que ela não tem nome? Porque ela vai ser executada dentro de outra função que tem um nome. Ok? Então eu vou criar uma função anônima chamada Arrow Function. Uma função anônima muito mais moderna e muito mais usual no mercado corporativo. Eu coloco os parênteses dos meus requisitos, né? Os parênteses dos meus parâmetros. Eu coloco igual sinal de maior, é por isso do arrow, é uma setinha, né? Arrow function. Abre e fecho colchetes e escrevo o que eu quero aqui dentro desses colchetes. Bom, então ele vai executar essa função anônima assim que o listen for chamado. O que eu quero que ele execute? Eu quero que ele mostre no console.log servidor rodando em http localhost 2.3000. Beleza? Olha que interessante, ele já rodou o meu Nodemon e agora ele mostra servidor rodando em localhost. E olha, o terminal aqui do VS Code é muito legal, porque ele permite que a gente segure o Ctrl do nosso teclado e clique. Ele vai abrir pra gente essa página e vai mostrar o home bem bonitona. Então pronto, melhoramos aqui, né, o nosso servidor. Agora eu sei que o servidor realmente está rodando e qual porta ele está rodando e onde ele está rodando. Fica muito mais fácil, tá bom, gente? Bora então ver qual vai ser o cliente que a gente vai utilizar para verificar essas rotas. Eu vou deixar o meu terminal fechado. Eu não vou matar o terminal, vou deixar ele fechado. Prestem atenção. Aqui no xizinho eu vou apertar, ele vai fechar. Parece que parou a minha execução. Se eu vier em localhost, que eu posso abrir por ali também,
tá rodando, tá funcionando, tá bom? Não parou. Mas cadê o meu terminal? Abre o Ctrl aspas simples aí. Tá aqui. Esse xizinho só esconde essa janela. A gente vai deixar ela sempre escondida para não atrapalhar a nossa codificação. Vamos lá para o nosso cliente. Nosso cliente vai ser executado aqui dentro do VS Code mesmo. Existe uma extensão, assim como o Preacher, como o Drácula, que vai ajudar a gente e ela se chama Thunder Client. Se a gente vier aqui em extensões, é só a gente procurar. Eu já tenho, obviamente, mas eu vou procurar com vocês. Vou deixar o logo aparecendo porque ajuda na hora de vocês acharem. Thunder Client. Separadinho assim. Não é bem sugestivo, né? É um raio, é um cliente raio. Cliente rápido. Né? Pode ser sugerido ali. Então, Thunder Client você vai instalar, eu já tenho instalado. E assim que você instalar, você vai ter ele aqui na sua lateral esquerda. Você não está vendo ele na minha lateral esquerda porque eu estou com um zoom no meu VS Code. Eu vou diminuir o zoom e você já vai enxergar ele. Olha ele aqui, Thunder Client. Só você clicar nele, assim como a gente clica em extensões, em Explorer, e ele vai gerar para a gente um cliente que vai conseguir acessar o nosso localhost 3000 sem ser o navegador. E como a gente faz isso? Eu quero fazer uma nova requisição. Um cliente faz requisições às APIs. Nova requisição. Ele já tem um welcome aqui. Se eu dar um send aqui, ele vai me mostrar o welcome do Thunder Client. Olha que bonitinho. É também, vou tirar um zoom ainda. É também um JSON. E aí é importante para vocês, gente. APIs retornam sempre JSON. Entregam JSON, retornam JSON. Entregam JSON, recebem requisições em JSON e retornam respostas em JSON. Sempre em JSON. Beleza? Então, mensagem, welcome to the Thunder Client. E falando o que é o Thunder Client, bonitinho, igualzinho os nossos arquivos JSON. Agora vamos puxar aqui a nossa API. Nossa API está rodando em HTTP, //localhost, 3000. E eu vou apertar em send. Lembrando, eu estou utilizando o get, então tem que manter o get aqui. Aperto o send e ele mostra para mim na tela home. E o que a gente percebeu já aqui é que ele não está mostrando um JSON, né? Então, isso não é muito legal. Vamos alterar? Vou vir aqui em index, vou dar um zoom para vocês enxergarem legal. Só para a gente enxergar melhor ainda, eu vou fechar o Thunder Client, vou deixar sem nada, tá? Então, não vou deixar com o Explorer nem com o Thunder Client aqui aberto. Vou deixar tudo fechadinho. O que eu faço para eu retornar um JSON aqui na minha requisição? Então, como eu dei o zoom, ele veio aqui para baixo a resposta, tá, gente? Não tem problema. Então, a resposta aqui. Home. No send, eu vou tirar essas aspas e vou colocar chaves. O que são as chaves? É a representação de um JSON. Então, eu coloco chaves e vou escrever aqui dentro, entre aspas, message. Como eu estou no JavaScript, eu não preciso dessas aspas, tá, gente? Não precisa. No JSON precisa. Aqui no JavaScript, não. 2 pontos e a minha mensagem. Home. Aí a minha mensagem entre aspas, porque eu quero dizer que ela é uma string. Só por isso. Se eu colocar um número aqui, por exemplo, 3, eu não preciso das aspas. Mas não é o caso. Então aqui eu vou voltar em new request, vou dar um send. E agora sim, ele me retorna aqui a minha mensagem no formato JSON. Percebe que quando ele transfere para formato JSON, ele mesmo coloca as aspas. Eu tô falando ele, né? Ele responde, ele envia, ele pega. Quem é ele? O que é isso? Ele é o HTTP. HTTP é um protocolo da web para transferência de dados e arquivos pela internet. E essa transferência acontece através de 4 principais verbos: get, post, put e delete. Lembra do nosso CRUD? Create, read, update e delete? O HTTP faz menção, cada verbo do HTTP faz menção a cada letra do nosso CRUD. Create é o post. Read é o nosso get, que é ler, né? Pegar, então é o get. Update é o nosso put. E o delete, ficou fácil, né? É o verbo delete. Se a gente vier aqui no Thunder Client, ó, você está vendo o get aqui do lado da nossa rota aqui, da nossa API, do endereço da nossa API, eu clico aqui em get e ele tem os nossos 4 verbos, get, post, put, delete. E ainda tem mais 3, que é o path, o head e o options, que a gente não vai ver. Por enquanto, get, post, put e delete são os principais. E aqui eu quero fazer um get. Então, eu quero fazer um get nessa rota. Eu tenho a rota get. E a rota get na barra tem essa função de callback que executa essa mensagem. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para home.
Quando eu vier aqui na nova requisição, ele vai dar um erro, ó. Ele dá um erro. Not found, 404. Não achou a minha rota. Se eu colocar /home, ele vai achar e vai trazer para mim a resposta. Tá bom? Então aqui, como se fosse um navegador. O navegador é um cliente. Então isso é um cliente, mas isso aqui é utilizado em programação back-end. Tá bom? Não é utilizado o navegador, por isso que eu já apresentei para vocês. Existem mais 2 outros clientes que podem ser utilizados. Postman ou Insomnia. Qualquer um dos dois, você pode ver aí, por aí afora, você pode ver esses nomes aí para serem cliente de back-end. Qualquer um dos dois funcionam da mesma forma que o Thunder Client. Beleza, galera? Então acho que para essa aula tá ótimo. A gente viu bastante conceito importante, aprendeu um pouquinho do NoDemon, configurou melhor a nossa aplicação, aprendeu aqui o Thunder Client, modificou aqui nosso index. Para finalizar, a gente vai só vir aqui em package.json e a gente tem um start aqui, né? A gente vai criar também, ó, vírgula, a gente vai criar o dev. O que esse dev vai executar? Ele vai executar o NoDemon index. Para a gente não ter que ficar escrevendo NoDemon index, a gente escreve npm run dev. Vamos testar? Então eu vou abrir o terminal, servidor rodando, eu vou parar o servidor, Ctrl C, vou limpar a minha tela, clear, e vou executar npm run dev. Quando eu executar isso aqui, ele vai executar o NoDemon index. Ó, ele fala para mim, está executando o NoDemon index e o nosso servidor está rodando aqui no localhost na porta 3000. Bora lá, então o meu código está rodando aqui, meu servidor rodando no localhost, vou deixar ele rodando, vou fechar aqui o meu terminal, vou fechar o package.json, só mostrando para vocês também que a dependência NoDemon também já está aqui, ó, bonitona, então tudo certinho. Aqui no new request eu vou deixar assim por enquanto. E vamos lá. O que a gente vai fazer? Antes da gente persistir os dados no MongoDB, ou seja, conectar com o banco de dados, toda essa parte, a gente vai fazer um CRUD em memória, para a gente entender como funciona uma API, tudo no mesmo arquivo, bem tranquilo, e aí depois a gente avança para ter o MongoDB junto do nosso projeto. Bora lá então, eu falei para vocês que isso aqui é uma rota, e a gente precisa ter uma rota para cada operação do CRUD que quiser fazer. Então aqui é a nossa rota de get, e eu vou até comentar para vocês que o get ele faz menção ao quê? Ele faz menção ao read, ao nosso read, que é o R do CRUD. E aqui a gente vai ter o post que faz menção ao create, ok? Esse get eu vou colocar aqui como barra, tá bom? Vou fazer um get all, vou pegar todos os meus personagens cadastrados. E o post eu vou colocar outro nome, mas primeiro vamos fazer o get. Mas professor, se a gente não vai ter dados no banco de dados, onde a gente vai armazenar nossos dados? A gente vai armazenar aqui mesmo, dentro do nosso projeto, dentro do nosso arquivo, a gente vai criar um array de objetos. Vou criar aqui um array com, vou chamar de characters, né, que são personagens em inglês, a gente vai utilizar aqui o nosso código todo em inglês, a gente vai escrever todo ele em inglês, então de olho aí, tá? Então characters são os nossos personagens que recebem um array, ok? E aí aqui eu posso, por exemplo, colocar 2, 3, 4, um array de número. Quando eu fizer aqui o meu send no barra, eu vou enviar o meu array caracteres. Só isso. Vamos testar? Vamos ver o que aparece? Dá um new request aqui. Na home, não. Na barra, normal. Vou dar um send. Ele vai mostrar para mim um array 2, 3 e 4. Então, tudo que eu enviar nesse send vai ser enviado para o meu cliente. Beleza? É a resposta do meu servidor. Vai ser enviado para o meu cliente. Lembrando que o meu cliente é o Thunder Client. Mas eu não quero esse array assim. Principalmente, eu não quero que esse array seja enviado como um array normal, né? Eu quero que ele seja enviado sempre como JSON. Então, antes da gente alterar o nosso array, vamos fazer uma configuração aqui no Express para que toda a resposta da minha API seja uma resposta em JSON. E como a gente faz isso? É só a gente utilizar app.use, que é uma função, eu falo, app, minha aplicação, utilize o que? Express.json. Abre e fecha parênteses. Então, agora toda a resposta do meu servidor vai ser em JSON. E melhor, ele também entende requisições, recebimentos, né, em JSON também. Beleza? Então, vamos ver como agora fica o meu envio de caracteres. New request, eu vou dar um send e ele ficou igual. Como assim, professor? O que está acontecendo? Eu estou enviando um array de números. Para eu enviar um JSON, eu preciso enviar um array de objetos. Como eu crio um objeto dentro de JavaScript? Utilizando as chaves. Então, eu tenho o meu array, eu vou separar aqui para vocês enxergarem bem. Legal tudo isso. E dentro do meu array eu tenho vários objetos. Dentro de cada objeto eu tenho nome, como, sei lá, por exemplo, Harry Potter, o Harry. Eu posso colocar aqui a espécie dele, né? Então, vou colocar name, né? Espécie. Ele é um humano. A casa que ele é, qual é a casa do Harry Potter.
A casa dele é a Gryffindor. E o Hector, quem faz o personagem? É o Daniel Radcliffe. Aí você pode me perguntar, né? Caraca, professor, você é muito fã de Harry Potter, não é possível. Na verdade, sou fã, mas nem tanto assim para saber tudo isso de cor. Já já eu vou te mostrar a minha fonte de informação. Mas por enquanto, ó, eu tenho um array de objetos. Isso aqui é um objeto em JavaScript. Eu abro e fecho chaves. Ele parece muito com JSON, né? A diferença só é que eu não tenho aspas aqui nesse nome. É sem aspas. Mas é 2 pontos e o valor que eu quero inserir. Vamos ver como está minha requisição agora? Ó. Se eu der um send, ele vai mostrar para mim. Eu vou até subir um pouquinho mais aqui essa resposta. Vou deixar assim, não tem problema cobrir isso aqui, porque a gente só vai utilizar por enquanto aqui em cima. Então, é um array de objetos. E olha o que acontece quando o meu cliente recebe um objeto da minha API, está utilizando express.json. Ele transforma o objeto em um JSON. Então, eu tenho aqui um JSON, né? Como eu sei que é um JSON? Ele colocou aspas na minha chave. O objeto possui sempre chave e valor separados por vírgula. A mesma coisa no JSON. Chave e valor separados por vírgula e envoltos em chaves. Então, acho que tá tranquilo aqui, a gente criou aqui o nosso caractere e eu vou mostrar agora a minha fonte de informação, né? Se a gente vier aqui no Thunder Client, eu já fiz essa pesquisa, obviamente, anteriormente, né? Então, a gente tem aqui, ó, um get que eu fiz faz um tempo e esse get, ele é um get de uma API que tá no Heroku, tá? Que é uma plataforma aí de deploy. HP, API, Heroku, API, Characters. Então, tem essa barra. Vamos ver o que existe aqui dentro? Vou até diminuir o zoom para a gente ver tudo aqui na lateral. Então, send, a gente tem um array de vários objetos. Cada objeto é um personagem. Então, nomes alternativos, espécie, gênero, house, data de nascimento. Tem até uma imagem. Se a gente pegar essa imagem aqui e vir aqui no nosso navegador e jogar ela aqui no navegador, a gente vai ver o Harry. A gente pode utilizar essa imagem no nosso API, esse link, tá bom? Mas vocês perceberam que eu não peguei tudo, né? Eu peguei só o nome, a espécie, a casa e o ator. E eu acho que tá bom pra gente não ter um monte de campo aqui inútil. Vou deixar essa API que eu tô chamando aqui no meu cliente aberta pra gente ir copiando os nomes e ser mais rápido, né? Então o próximo vai ser Hermione, depois o Ron, então, enfim, vai ser muito mais simples dessa forma. Vou deixar aqui na minha requisição, bonitinha, show de bola. Já tô fazendo o get do meu array. Se eu quiser mais um personagem, dou um Ctrl C no meu objeto e colo. O nome vai mudar, né? Agora eu vou pegar a Hermione. Então, vou pegar aqui a Hermione, vou colando, né, os dados aqui dentro. Daí ela é acho que a casa é igual, acho que só o ator que vai mudar, que agora é a Emma Watson. Se eu fizer uma nova requisição aqui no meu localhost 2.3000, ele vai me trazer 2 objetos no meu array. O Harry e a Hermione. Só uma coisinha que falta aqui, que a gente vai ver depois em banco de dados, que é todo objeto, todo dado dentro do meu banco, né? E obviamente isso aqui é uma simulação de banco de dados, tá? A gente chama de CRUD em memória, porque isso aqui está sendo gravado em memória RAM, porque é uma variável. Todo dado, todo objeto dentro do meu banco de dados, ele precisa ter um identificador para ele ser único. O que faz esse cara ser diferente desse? Só o nome? E se forem homônimos? Se tiver 2 Harry Potters, aí só o ator é diferente. Na hora que eu vou pesquisar pelo nome, me lasquei. Então a gente vai criar um identificador aqui também, que é o ID. 2 pontos, esse é ID 1, vírgula, né? Para ele tirar o errinho. ID 2 e a nossa vírgula aqui também para tirar o erro. Quando a gente pesquisar agora na nossa requisição, ele vai trazer a ID 1 e a ID 2. E a gente vai aprender a criar esse ID de forma automática aqui em memória. E depois lá no banco de dados, o próprio banco de dados cria de forma automática, a gente vai aprender. Mas muita calma nessa hora. O nosso get está pronto. Agora vamos aprender a inserir um novo personagem. E eu tô aqui, ó, na minha rota post. Então minha rota get está pronta. Simplesmente ela vai responder com os meus caracteres. Só isso. Só melhorando um pouco essa rota, em vez de utilizar function, vamos utilizar arrow function. Então é só tirar a palavra reservada function, colocar uma arrow, uma setinha aqui depois dos parênteses dos meus parâmetros e tá pronto. Arrow function criada. Que é assim que a gente vai criar as nossas próximas rotas. Então eu vou criar aqui, através do app, eu quero criar a rota de post. Então eu chamo a minha função post. app.post. E aqui dentro tem o primeiro parâmetro que é o nome, create, vai ser o nome da minha rota, vírgula, a minha arrow function que vai ter sempre requisição e resposta.
E esses parâmetros, galera, estão lá dentro do Express. A gente nem precisa se preocupar com eles, tá bom? Mas é importante a gente entender que quando a gente colocar res ponto, a gente vai responder para o nosso cliente. Quando a gente colocar rec ponto, a gente está pegando o que o nosso cliente está enviando. Isso é muito importante vocês entenderem. Essa é uma rota muito simples. Eu estou falando aqui de um array. E a gente já conhece como inserir dados dentro do array, através do push. Então, com o push, eu insiro dados no final do meu array. A gente consegue fazer isso. Mas da onde vão vir esses dados? Esses dados vão vir do cliente, pelo corpo, por um formulário. A gente vai entender como funciona isso aqui através do Thunder Client. Então, meu post, o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui na minha requisição, vou diminuir aqui para a gente enxergar ela bonitinha. Em vez de get agora, eu vou fazer um post. E esse post precisa enviar alguma coisa na requisição. E ele vai enviar através do body. Então, você abre o body aí e a gente vai enviar o quê? Um arquivo JSON. Então, como a gente vai enviar esse arquivo? Esse arquivo vai ser idêntico ao arquivo que a gente está enviando aqui, ó. Só que sem o ID, tá bom? Só esses dados aqui de baixo. Vou copiar e vou colar aqui, beleza? Sem o ID, porque o ID vai ser automático. Name, Harry Potter. Não, deixa eu pegar outro carinha aqui. Vamos pegar o Ron Weasley. Ron Weasley, requisição, Ron Weasley. E vocês perceberam, no Thunder Client a gente consegue fazer várias requisições ao mesmo tempo. E o Rupert Grint é o ator. Só isso que muda porque ele também é um humano e ele também é da Grifinória. É esse carinha que a gente quer inserir. Então, quando a gente apertar o send, aqui tem que estar no post e o body tem que estar preenchido. Eu vou enviar alguma coisa para minha API. Eu vou enviar para onde? Para esse cara aqui, ó, post create. Então, eu preciso, na minha requisição, colocar barra create. É um post e é do barra create. Então, beleza, vamos continuar criando ela aqui. Eu vou enviar para a minha API. Essa é a minha API. Então, se eu vou enviar pelo cliente, eu preciso receber aqui na API. Como eu recebo? Eu vou receber através de uma constante, caractere também. Então, eu tenho a caracteres e essa vai ser a caractere sem plural, tá bom? No plural é meu array de vários personagens. Caractere é um personagem apenas. O que ele vai receber? Ele vai receber o que vier da minha requisição. Rec. Aonde eu estou enviando isso na requisição? No body. O que vier na minha requisição do body, coloque dentro desse caractere. E aí, com essa informação, com esses dados aqui que eu estou enviando, vou colocar mais aqui embaixo no meu body, aumentar aqui, ó, vou colocar minha requisição aqui para baixo, só para vocês enxergarem. Eu vou pegar essas informações, então nome, a espécie, a casa e o ator. É tudo isso que vai ser inserido aqui em caractere. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer caracteres.push e eu mando o que para ele? O meu caractere que eu recebi no body. E ele vai pegar esse objetão que está pronto aqui, ó, e vai jogar na última posição do meu array. Porém, antes de fazer isso, eu preciso criar um ID novo para ele. Lembra que eu falei que a gente vai criar o ID automaticamente? Porque aqui a gente não está enviando com ID. E é o certo, tá bom? Em qualquer API, a gente nunca envia o ID é automático. A gente vai simular um ID automático que o banco de dados faz. Para eu criar um novo campo em um objeto, é que nem no array. No array eu coloco lá caracteres, a posição nova recebe o novo valor. Aqui eu vou colocar caractere.id. O ID existe aqui, então eu estou criando esse campo. .id recebe o quê? Um ID novo de acordo com a quantidade dos caracteres que eu já tenho, né? Dos personagens que eu já tenho. Então eu já tenho dois personagens. O meu array tem duas posições, dois objetos. Então, pensando rápido aqui, o que eu posso fazer? No meu array, caracteres.length, pega o tamanho do meu array. O tamanho do meu array é 2. Então, eu vou adicionar mais um. Depois disso, o tamanho do meu array vai ser 3. Aí eu adiciono mais um, 4. E eu vou gerando IDs automáticos através dessa linha de código. Vamos responder alguma coisa para o meu cliente? Meu cliente vai fazer uma requisição, ele quer uma resposta, ele quer pelo menos uma mensagem. Vamos dar uma resposta para ele, mandando através do send. Abre e fecha chaves. Message. Qual é a mensagem? Personagem criado com sucesso. Essa é a mensagem que eu vou passar para o meu cliente. Personagem criado com sucesso depois que ele fizer tudo isso. Lembrando que a gente está executando linha a linha da nossa aplicação. É procedural. Então, primeiro ele pega lá no body, aí ele cria o ID nesse caractere, e aí ele pega e joga esse novo caractere dentro do meu array de caracteres, do meu array de personagem. Vamos ver se funciona. Deixa até o listen aqui lá para baixo. Vamos ver se funciona isso aqui? Vamos no new request. Eu já criei aqui, então, o meu amigão aqui, o meu lindo e maravilhoso objeto com o Ron. Ele é um humano, tudo certo.
create, vou dar um send, personagem criado com sucesso. Como eu sei realmente se ele foi criado? Eu tiro aqui o create, troco para get, ele vai ignorar esse body, eu posso manter ele aqui, não tem problema. Vou dar um send e ele vai trazer para mim agora, ó, Harry Potter na primeira posição, Hermione e o Ron. Ah, mas o ID 3 ficou lá no final. Tem menor problema isso, tá, gente? É muito tranquilo. No objeto, tanto faz a ordem dos elementos. E pronto, criamos um novo objeto, cadastramos um novo personagem dentro da nossa API. E lembrando que essa API está em memória. Então, olha o que acontece se a gente parar o servidor. Vou dar um Ctrl C aqui e vou rodar novamente npm run dev. Estou rodando, ele vai estar o servidor rodando normalmente. Fechei aqui, vou dar um send. O ROM foi excluído. Por quê? Eu estou utilizando memória RAM. E a memória RAM desse servidor fake que o Node criou. Ou seja, quando eu paro esse servidor, eu desligo o servidor, desligo o seu computador, a memória RAM é esvaziada. Isso é importante vocês entenderem. Daqui a pouco a gente persiste. Porque aí quando eu desligar o servidor, não importa se eu desligar ou não. Sempre que eu voltar, os dados vão estar no banco de dados. E a minha API vai conseguir buscar esses dados e mostrar na tela tranquilamente. Até agora a gente já fez o get e o post. Então no nosso CRUD a gente fez o create e o read. Já está funcionando tranquilamente. E agora a gente vai para o put, para o update e depois para o delete. A gente finaliza esse CRUD em memória para iniciar a configuração do MongoDB, como a gente vai utilizar. A gente vai usar esse mesmo projeto, só que a gente vai adicionar o MongoDB e persistir os nossos dados. Beleza? Então bora lá, você já está vendo a minha tela aqui, a última coisa que a gente fez foi o post, e agora a gente vai para o put, que é o update. Nós iremos atualizar um item por vez, tá bom? A gente vai fazer a atualização de um único item. O que esses itens têm de diferente de campos? Os campos de ID são campos únicos que deixam aquele objeto único, que tornam aquele objeto um objeto único. Mas para isso a gente precisa pegar esse ID, verificar na nossa lista, na nosso array de objetos, qual é o objeto que possui ID, e aí sim fazer a alteração. Então a gente vai fazer todos esses passos. Está com o put update aqui, mas antes dele, vamos fazer um get by ID, só para vocês pegarem. Normalmente esse get by ID é um detalhe, sabe? Você tem uma lista de produtos, ou você tem uma lista de personagens, nesse caso, e aí você quer que mostre especificamente um personagem só. Isso é muito normal em software. Então a gente vai fazer aqui o get by ID. Esse get by ID não faz parte do CRUD, ele faz parte do get, é um get específico apenas de um elemento. Mas ele é muito simples, então vamos lá. Então se eu vou fazer o get é app.get, tudo em minúsculo, né? app.get, e aí eu vou dar um nome para ele, né? Eu tinha colocado aqui em cima como create, mas não é o ideal. O ideal é a gente colocar como character. Esse mesmo nominho aqui. É o nome da rota, não tem problema. Por quê? Eu tenho aqui post character. Aqui eu vou ter o get barra character, certo? Mas vai ser um get. Como eu vou fazer um get by ID, eu preciso pegar o ID. E eu vou pegar esse ID pela rota. Essa é a minha rota. Para pegar o ID, basta eu colocar dois pontos, ID. Esses dois pontos vão falar para a minha API que nessa rota eu vou receber, através da requisição, algum ID. Esse ID virá através da requisição, ok? Então, bora lá. Segunda coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar a nossa Arrow Function com a nossa rec e res, Arrow Function, e a gente pode começar a nossa codificação. Se a gente vai receber esse ID por parâmetro, eu preciso criar uma const ID, que vai receber da requisição os parâmetros. Mas que parâmetro? O parâmetro ID. E esse nome ID, esse cara aqui, tem que ser o mesmo que a gente colocou aqui. Se aqui for nome, que eu posso passar qualquer parâmetro ali, aqui vai ser nome. Uma coisa muito importante, tudo que vier através da rota virá como string. Tudo que vem da rota vem como string. E o meu ID não pode ser uma string, precisa ser um number. Porque aqui ó, eu coloquei como number. Beleza? E precisa ser number nesse caso especificamente, porque eu estou sempre fazendo uma adição aqui. Imagina se isso for um string. O tamanho do array é 2, ele vai colocar 21. Ele não vai adicionar mais um. Ele não vai fazer uma adição.
E para isso, tem um truque em JavaScript muito simples. Para transformar isso aqui em number, é só eu colocar aqui na frente do hack um sinal de mais. Pronto. Transformei o que está chegando aqui no meu parâmetro de ID em number e adicionei ao meu ID. Bora continuar. O que eu vou fazer? Então, através do meu ID, eu vou pegar um caractere. E aí você pode estar me perguntando, pô, Tiagão, esse nome de variável caractere já foi colocado aqui em cima. E aí a gente tem que lembrar sobre escopo. Esse caractere está dentro deste escopo, deste espaço, e só funciona dentro dele. Por isso que eu posso usar o mesmo nome em outro escopo. Ok, então, aonde eu vou buscar, né? Eu não vou receber esse caractere pelo meu body, como foi aqui em cima. Eu vou receber um ID, através desse ID eu vou fazer uma busca no meu array, e aí dentro do meu array eu vou achar o objeto que tem esse ID. Para isso, eu preciso chamar o meu array, e eu vou fazer um find. Vou procurar. Find é uma função nativa do JavaScript, não tem nada a ver com o Express. E como o find funciona? Eu preciso falar que eu vou pegar algum item, então eu vou chamar o meu item de C. Daí eu vou fazer uma iron function, e aí uma variação da iron function, se eu tenho apenas um atributo, eu não necessariamente preciso colocar parênteses nele, tá? É muito legal isso. E aí eu vou falar que c.id precisa ser igual ao ID que eu recebi. Então, dentro do meu caractere, o que é C? C é cada objeto. O find, ele vai fazer um laço, ele vai percorrer o meu array. E C é cada objeto. Então, o que eu estou falando? C, o que é C.id? Então, nessa primeira volta, é 1. Nessa segunda volta, é 2. Se eu tiver mais itens, mais objetos, ele vai rodando. E em cada volta desse find, o C, ID vai ser alguma coisa. Então, o que esse find retorna? Quando eu achar esse ID, então eu estou procurando nas voltas, uma volta, duas voltas, verifiquei, o ID que eu coloquei lá é 3. Primeira volta é 1, é igual? Não. 2, é igual? Não. 3, é igual? É. Retorna o objeto inteiro para essa variável. Beleza? É simplesmente isso que ele está fazendo. Muito simples, muito simples. Se a gente formatar o nosso código com Prater, então se eu der um Alt Shift F, você vai ver que ele vai mudar algumas coisas, mas a principal ele vai colocar os parênteses aqui na minha iron function. Não tem problema, tá bom? Pode ter parênteses ou não. Por padrão, essa extensão, Prater sempre vai colocar o nosso parênteses ali. Pode deixar, não tem problema nenhum. Então agora eu já tenho o caractere, eu já achei o meu caractere. O que eu vou fazer? Eu vou responder. Vou responder o quê? Vou responder para o meu cliente o caractere que eu achei, o personagem que eu achei. Então, res.send caractere. Só isso. Vamos ver se funciona? Então, a nossa rota get, caractere, tem que passar um ID. Vamos pegar esse caractere, vamos vir aqui em new request, get já está ali, então barra caractere, passando o ID 2. Esquecendo aqui esse body, vamos dar um send. 2 é Hermione. E se eu passar 1? 1 é o Harry Potter. E se eu passar 4? Ele não aconteceu nada. Ele deu 200 ok, né? Deu ok, mas não me retornou nada. Porque o 4 não existe. Então, é muito legal que a gente faça uma validaçãozinha desse 4 não existe, né? Como a gente valida isso? Antes de eu enviar o meu caractere, eu pergunto, se não existir caractere, se for vazio a resposta, né, desse find, o que eu faço? Eu já respondo aqui, ó, send, mandando uma mensagem. Message, personagem não existe. Só isso? Não. Eu preciso parar a execução do meu código. Esse send não para a execução. Eu preciso que, se ele entrar aqui nesse if, ele simplesmente pare esse código. Ele não vai executar essa parte de baixo aqui. E para que ele pare realmente, é só colocar aqui embaixo um return. Só coloca um return. Acabou. A minha função get vai retornar e acabou. Beleza? Ele faz um break aí, ele para nossa sequência de código. Bora testar. Então, 4 agora, personagem não existe. Se eu colocar 1, Harry Potter, 2, Hermione, 3, personagem não existe. Beleza? Então, validados, 100%, show de bola. Eu já vou dar um spoiler aqui do que a gente vai ver um pouquinho melhor mais pra frente.
Mas tá vendo esse status 200 ok? Se eu retorno para ele que o meu personagem não existe, o ideal não é ter um status 200 ok, né? É ter um status 404 not found, não achei. Para isso, é muito simples. É só eu vir aqui, ó, antes do send, colocar um status ponto .send. E aí eu posso colocar os status que eu quero. Por exemplo, 404. Além de mandar essa mensagem para o meu cliente, responde com o status 404, para ele ver um erro lá bonitão. A gente está trabalhando já com tratativa de erro aqui. Então, eu vou dar um new request, vou dar um send no 3. Olha o que aconteceu agora. Not found. E personagem não existe. Agora sim o meu retorno de erro está perfeito. Beleza? Então, já fizemos o get by ID. Vamos para o nosso put. O nosso update é a mesma coisa que o get by ID, só que atualizando o nosso objeto, ok? Então, vamos lá. app.put, vou fazer um put, né? .put, abre e fecha parênteses, abre aspas, vai ser character, barra ID também, porque eu vou alterar um personagem por vez, rec e res, e Arrow Function. É a mesma coisa aqui do começo, inclusive já vou até validar se tem um caractere ou não. Vou formatar com o meu Prater aqui, 100%, show de bola. Então tá aí, ó, peguei o ID, parâmetro, fiz meu find, tá perfeito. O personagem não existe, já com o status 404. Qual é o próximo passo? Pegar um novo objeto que está sendo enviado pelo body. Porque sempre que eu vou fazer alteração, eu preciso enviar novos dados. Beleza? Então, como a gente vê esses dados? Eu preciso pegar lá do body. E o que eu vou pegar? Eu vou pegar um caractere. Só que eu já estou usando esse caractere aqui, né, essa variável. Então, eu posso criar uma nova variável chamada new character. New character, que recebe o que vier da requisição do meu body. O que vier lá na requisição, ele coloca aqui dentro. E aí, galera, a gente pega o caractere que a gente achou. Então, é esse caractere aqui de cima que a gente achou lá. Então, ele pegou um ID, procurou um caractere e mostrou pra gente. A gente vai alterar ele. Então, a gente vai alterar item por item. Vamos alterar um nome, que ele recebe aqui o new character.nome. Name, na verdade, né? Ele nunca vai achar o nome. Name. E a gente vai indo. Vou até selecionar aqui, a gente tem 4 campos, a gente não altera num com ID. Então, perfeito. Name, species, e aí copio aqui species e colo aqui species. Está dando um problema aqui no species, não existe nesse caractere. Vamos ver. Species, eu escrevi certo, né? Species, eu coloquei um E, tá errado. Boa, ele já tá validando aqui, ó. Próximo é a house, então eu já vou copiar para ser mais fácil. Em vez de name vai ser house. E o próximo vai ser o actor. O ator. Perfeito. Feito todas as alterações, eu vou dar uma resposta send desse caractere. Qual o caractere novo? Não, o caractere que foi alterado. Então, eu pego um personagem, pego um objeto lá no meu array, pego a atualização dele do body do meu cliente e altero item por item. Então, esse caractere que está lá no meu array, ponto nome, altera o nome que está vindo lá do body. E por aí vai. Vamos testar? Estou aqui no request, agora a gente vai fazer um put. É a mesma rota, mas agora como put. O meu body eu vou ter que passar esse cara. Então, eu vou passar o Ron Weasley no ID 2. Tá? Vou colocar ID 3 para a gente ver o que acontece. Ó. O personagem não existe. Então, ele já está vindo aqui na minha validação e voltando. Agora, eu vou colocar o personagem 2, que é a Hermione. E vamos ver se ele altera. Send 200. No ID 2 agora é Ron Weasley ao invés da Hermione. Se a gente fizer um get all, então vou tirar o put aqui, tirar os caracteres, a gente vai ver que agora é Harry Potter e Ron Weasley. Ele realmente fez a mudança pra gente. A gente pode melhorar um pouquinho aqui esse código utilizando desconstrução de objeto. Isso é um conceito muito importante. Ele é um pouco avançado, mas vocês vão entender tranquilamente. Vão lembrar comigo? Cada objeto tem uma chave e tem um valor. Sempre que a gente quer acessar o valor de uma chave, é só a gente chamar o objeto, ponto, a chave. Então, objeto, ponto, a chave.
Nesse new character, eu recebo name, species, house e actor. Recebo essas 4 chaves. Então, eu posso utilizar desconstrução de objeto para, ao invés de eu colocar tudo que chegou no body nessa variável e ter que colocar sempre new character, ponto name, new character, ponto spec, posso desconstruir esse objeto. Como? Coloco tudo entre chaves e aí eu chamo o name, species, house e o actor. Então, do objeto que está chegando no body, eu quero o name, o species, house e actor. Isso é muito legal porque eu posso omitir algum. Eu não quero todos, quero só esses. Só pode alterar esses. E a gente começa a controlar melhor a nossa API. Não deixa a alteração de todos os meus campos de todos os objetos. E aqui é só eu tirar o new character, porque cada item desse, cada campo desse vira uma variável, vira uma constante aqui nesse caso. Isso só funciona para objetos, tá? Eu estou desconstruindo o objeto. Em vez de ele vir fechadinho no objeto só, eu pego só os campos dele. Vamos ver se funciona? Vou fazer um new request, vou trocar para home test. Aqui eu tenho que voltar para character. Vou só copiar aqui para não ter erro, né? De digitação. Erro de digitação é um dos maiores erros de muitos programadores. Agora, Ron Test, tá? Ron Weasley. Vamos colocar Ron Test. E ele devolveu pra gente Hermione Granger. O que aconteceu aqui? A gente está utilizando get e, na verdade, é put. Então, é só dar um send e ele vai mudar para Ron Test. Mas se ele não já tinha alterado para Ron Weasley, por que ele retornou a Hermione? Porque o nosso servidor reiniciou quando a gente alterou o index. E aí ele zerou de novo e trouxe pra gente o que já estava anteriormente. O que está chumbado, na verdade, né? A gente chumbou aqui. Esses dois sempre vão aparecer. Beleza? Porque eles estão no código. Ah, mas ele não está em memória? Toda vez que eu inicio o meu código, ele adiciona esses dois. Então ele sempre apaga e adiciona os dois. Apaga e adiciona os dois. Milésimos de segundos a gente nunca vai perceber. Então o nosso put está feito. Muito simples, muito tranquilo. E aprendemos aí desconstrução de objetos, status 404, enfim, bastante coisa. Não se esqueça, pausa esse vídeo, volta, assiste de novo, diminui a velocidade, faz junto comigo que você vai aprender. Bom, eu sei que o vídeo já está um pouquinho grande, mas só falta o delete aqui, e aí nas próximas aulas a gente já começa a falar de Mongo. Então, vamos fazer esse delete e vai dar tudo certo. Bora lá. Delete, que é o delete. Então, delete é app.delete. E aí eu tenho um nome, né, que eu vou chamar de character. Eu vou deletar um por vez, então eu já vou pegar o ID dele. E aqui a gente faz a nossa Aeron Function com rec e res. E pronto. A primeira parte é sempre igual dos outros. Então só vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui dentro do meu delete. Formatando todo o nosso código com Prater. Já temos aí a validação, pego o caractere, tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um objeto, um caractere, certo? Eu quero deletar ele. E eu vou pegar ele pelo ID, então ele já está aqui, ó. Mas para deletar ele, eu preciso saber a posição dele. Porque o ID dele não é a posição. Lembrando que os arrays começam por 0, não por 1, e o nosso ID começa por 1. Então, vamos lá. Como aqui que a gente vai fazer? Vamos pegar o index dele. Vamos pegar a posição desse caractere? É muito simples. Const index character vai receber o quê? Lá na minha lista de caracteres, characters, o que eu vou pegar? Eu vou pegar um index of desse caractere específico, desse cara que eu busquei. Então ele vai procurar esse cara lá e vai retornar para mim o index of, o local que ele está. E aí, gente, mamão com açúcar. Delete na minha lista de caracteres o índice caractere, só que é characters, tá? Então, na minha lista de characters, deleta esse index. E só. O que eu vou retornar? res.send, uma mensagem de amor e carinho. Message. Personagem apagado com sucesso.
personagem apagado com sucesso. Ele tá dando erro porque eu preciso envolver isso aqui em chaves. Pronto. Já temos o nosso delete. Tranquilo? Vamos testar? Então, só vim aqui, em vez de put, delete. Eu vou apagar o Ron agora, né? No caso, ele já atualizou, então é a Hermione. Send, personagem apagado. Se a gente fizer um get all para trazer todos, só tem o Harry e ele deu um probleminha ali. O que ele fez aqui, galera? Como eu apaguei a Hermione, ele deixou agora aqui um null. Isso é muito ruim, né? Porque, putz, se eu tiver aqui, né, enviando essa API para algum lugar e tal, retornando esses dados para algum front-end, ele vai retornar um null. E esse null é péssimo. Então já vamos tratar esse null. É muito simples de tratar. A gente vem aqui no get. Aqui em cima no nosso get. Eu estou fazendo um get characters. É só fazer um filter. Colocar ponto filter boolean. Só isso. Ele vai trazer todos os itens da lista que não sejam nulos. Apenas isso. Vamos testar? Então aqui, ó, se eu der um get, ele vai trazer os dois, porque ele já reiniciou meu servidor, zerou a memória, blá, 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 tudo que vocês já sabem. Agora, se eu colocar aqui, ó, character /2 para o delete, personagem apagado com sucesso, e agora eu vou lá e faço um get all, para ver se ele retorna um null para mim. E pronto, não retornou mais esse null aqui no código. Tranquilo, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Então, o que a gente fez nessa aula? A gente fez o nosso querido getById, que aí a gente utilizou essas linhas para todo o resto. A gente fez o put e a gente fez o delete. Bem tranquilo, bem suave. Ok, galera? Estamos bem? Nós temos uma API. Óbvio, ela está persistindo dados em memória, né? Então não está persistindo, enfim. É uma API em memória, um CRUD em memória? É, mas já é a primeira etapa para você entender como funciona esse fluxo de informação, recebendo requisição, enviando resposta. Esse fluxo é muito importante você entender, tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Até lá, falou!